Olá, no SaúdeCast de hoje, no quadro da formação médica, o entrevistado vai ser Gustavo Martins, aluno da Escola Paulista de Medicina e egresso no programa MD-PhD, que vai nos ajudar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Obrigada por participar, Gustavo. Eu que agradeço pelo convite, Carol. Um prazer é todo meu. Para começar, eu acho que a pergunta inicial tem que ser o que é o MD-PhD? O que é o MD-PhD? Bem, no papel, o MD-PhD ele é um programa de aceleração da formação de médicos pesquisadores, de médicos cientistas. Ele surgiu muito da perspectiva dos Estados Unidos de que havia a necessidade de ter um intermediador, um link entre pesquisa básica e a pesquisa clínica, faz essa translação. E é claro que existem programas de pós-graduação de medicina translacional, só que pensava-se muito que quem deveria ter essa função e quem poderia fazer essa função de uma forma muito adequada é uma pessoa que tinha uma formação em medicina e uma pessoa que também tinha uma formação em pesquisa. E é assim que surgiu a ideia de a gente facilitar a formação de pessoas que tinham tanto interesse na área de pesquisa quanto interesse na área da medicina, assim, aglutinar o ensino, né, para que ele consiga fazer isso em menos tempo e consiga contribuir por mais tempo para a expansão do conhecimento. E nisso a gente trouxe essa perspectiva importada lá de fora para a Escola Paulista de Medicina. É um programa que tem as suas indas e vindas aqui na escola. Ele foi aberto, depois ele teve um período que ele permaneceu um pouco em inatividade e mais recentemente ele voltou a ser aberto com a turma de Medicina 83, com a Nicole Dietrich e com o Miguel Quintelha. E desde então tem várias pessoas que participaram do programa ou que ainda participam do programa. Eu sou um egresso, o Vitor Gabriel é um egresso, temos alunos atuais que é a Duda e o Vitor Valsec que estão participando agora, então é um programa muito bacana e que serve para isso, para formar pessoas que tenham interesse tanto na medicina quanto na área da pesquisa. Certo, tá. Então é um ponto-chave ali de link entre essas duas áreas. Isso, Tá. sim. E qual o objetivo de adiantar? Você falou em adiantar o doutorado. Sim. De uma perspectiva muito prática, a gente percebe que é difícil a pessoa passar pelos 6 anos de medicina, depois ela vai lá e ela vai ainda fazer uma residência, então ela fica ali, se ela vai fazer uma residência cirúrgica, ou mesmo uma residência clínica que tenha várias subespecialidades, ela fica ali 2, 3 anos para fazer a primeira residência, depois mais 2, 3 anos para fazer a segunda residência, e isso lá na frente, quando ela pensar assim, nossa, eu gosto de pesquisa, quero contribuir para a expansão do conhecimento no meu campo de atuação, aí quando ela for fazer um mestrado, for demorar mais ali os seus 3 anos, 2 anos, depois de fazer mais um doutorado, pode demorar até 4 anos, vai arrastando muito o processo. Sem falar que nesse meio tempo você vai perdendo muitas pessoas que a princípio elas tinham interesse em contribuir, mas que agora já estão em um momento da vida delas que é mais difícil elas pararem. É mais difícil elas pararem de atenderem seus consultórios, é mais difícil elas pararem de ter as suas atividades assistencialistas para fazer uma pesquisa, para fazer um projeto de pesquisa de pós-graduação. Então, a gente via essa logística um pouco atrapalhando a formação do médico cientista. Tá. E para isso a gente criou o programa. Então, a gente pega na graduação, o aluno da graduação que quer fazer medicina, faz como se fosse um doutorado, que quer fazer pesquisa, faz como se fosse um doutorado direto, para que assim ele possa depois seguir a sua carreira assistencialista e agregar na carreira assistencialista a pesquisa. Tá, em que momento da graduação isso acontece? É muito difícil dizer. Por exemplo, eu conversando com os meus colegas anteriores, o interesse pela pesquisa, alguns falam que surgiu no primeiro ano, alguns falam que o interesse surgiu quando estava já no 4º ano, no 3º ano. Mas, de qualquer forma, em algum momento essa pessoa falou assim, olha, fez alguma iniciação científica, gostou da pesquisa e falou assim, olha, gostaria de dar continuidade a essa parte também, de me tornar um cientista. E aí entra o programa, né? O programa, especificamente o MD-PhD da Escola Paulista de Medicina, ele é aberto para os alunos que acabaram de chegar no 5º ano da medicina. Então, antes deles começarem o 5º ano da medicina, eles, terminando o 4º, eles trancam o curso para começar um doutorado direto, que pode durar 2 a 3 anos, que é o MD-PhD, para depois retornar ao internato. Ah,
tá. Esse é o nosso modelo. Outras escolas têm modelos diferentes. Ah, tá. Pode ser em outros momentos da graduação. Dependendo da escola, da faculdade médica, da escola de medicina em que você esteja, pode ser que você, inclusive, continue desenvolvendo as atividades de graduação enquanto você está na pós-graduação e depois tenha que ficar algum tempo após a sua formação para terminar a sua pós-graduação. Existem modelos diferentes. Por exemplo, na UFRJ é um modelo mais parecido com esse que eu comentei por último. Eles continuam a graduação, eles não param entre o quarto e o quinto, e depois eles têm que continuar mais um ano após o término, a colação de grau, para que possam defender a sua defesa, defender a sua tese. Aqui na escola a gente tinha a intenção de pegar o aluno que está no quarto e fazer realmente ele trancar a matrícula para que ele possa experienciar, viver todo o que é uma pós-graduação, de forma integral, né? Que ele possa participar das disciplinas, os cursos, que ele possa, nesses 2 anos a 3 anos que ele vai ficar ali, que ele seja inserido na totalidade do que é ser um aluno de pós-graduação. E para que ele saia de lá extremamente capacitado mesmo para desenvolver suas próprias ações de pesquisa e continuar suas investigações futuras. Acho que faz muito sentido, assim, ser no final do quarto ano, como você falou, no início do quinto ano, esse processo de ingresso no MD-PhD, né? Porque, como você falou, linkar a pesquisa básica com a pesquisa clínica, e a pessoa que acabou de sair do ciclo básico, fez o ciclo clínico, ela consegue fazer muito bem esse link das duas áreas. Então, o motivo de nós pararmos, de nós termos escolhido esse momento do quarto para o quinto ano aqui na Escola Paulista de Medicina, é porque, em vez de você precisar fazer um mestrado e você precisar ali fazer 2, 3 anos de mestrado, depois seguir para um doutorado de 4 anos, 3 anos, a gente tinha a impressão que o mestrado, ele é pensado, concebido como um momento para você reaver, para você voltar a ter contato com o laboratório, com a prática de pesquisa, para você voltar a ter contato com a área básica. É um aquecimento, isso. E você precisa mesmo disso, para você lembrar como que faz a metodologia científica. Tá. Aí, o doutorado, você já iria com a faca entre os dentes, né? Mas o MD-PhD, ao ele escolher esse momento exato do quarto para o quinto ano aqui na Escola Paulista, é muito bom, porque você pega o aluno que ele acabou de sair do ciclo intermediário do ciclo básico, então ele tem uma noção boa já de alguma fisiopatologia das doenças e também uma noção boa sobre a área básica, sobre as pesquisas de carreira básica, sobre metodologia científica. E isso ajuda muito, porque isso corta a necessidade de você realmente ter um primeiro aquecimento com um mestrado. Ainda mais se você já tiver convivência com aquele laboratório em que você quer fazer o seu doutorado pelo MD-PhD, é mais fácil ainda, porque você já tem o know-how, você já tem as ferramentas necessárias para você desenvolver um doutorado. Então, por isso que eu acho que é o momento ideal mesmo, que nem você falou. Tá. E com a criação do MD-PhD, eu não sei quando foi criado esse programa no Brasil. Questionável, isso. Aqui na escola começou em 98, depois voltou atrás, então é agora que reativou com a turma 83 que foi o primeiro, ou foi lá atrás? Entendi. No mundo, começou mesmo nos Estados Unidos, né? Inclusive em uma escola de medicina que hoje em dia faz um fellow, faz uma parceria com o programa MD-PhD da Escola de Medicina do Einstein. Então, a Escola de Medicina do Einstein também tem o programa MD-PhD deles, e eles fazem pelo menos um ano do MD-PhD de todos os alunos, eles passam nessa universidade dos Estados Unidos, que foi a primeira que instituiu o programa de fato, foi a pioneira, né? Mas existem diversas escolas de medicina nos Estados Unidos, já é um programa bem estabelecido em muitas delas, inclusive aquelas mais prestigiosas que nós podemos pensar, existe. Tá, eu tenho a impressão que com a criação do programa do MD-PhD, ele tornou o mestrado eletivo. É isso, pelo menos na área médica? Assim, na área médica, o que a gente vê as pessoas ficavam muito tempo longe da prática. Isso é o que geralmente acontece, né? A pós-graduação tradicional. As pessoas ficam muito tempo fora da pesquisa, com a parte assistencialista. Quando elas têm um interesse em voltar, elas precisam, ainda na maior parte das vezes, de um mestrado.
Ainda na maior parte dos programas eles vão exigir que a pessoa faça um mestrado para depois fazer um doutorado. Existem alguns programas de pós-graduação que permitem a pessoa fazer um doutorado direto, caso ela já tenha desenvolvido atividade de pesquisa com aquele programa de pós-graduação, com aqueles pesquisadores que estão vinculados àquele programa de pós-graduação. Então, tem gente e essa é a forma tradicional, né, de fazer um mestrado e depois um doutorado, ou de fazer um doutorado direto, só que depois, como eu falei, lá na frente, né, que é o que a maior parte das pessoas vão fazer. O MD-PhD, ele é uma outra estratégia para quem já sabe desde o início que tem esse interesse em pesquisa. Seja falar assim, olha, eu gosto de pesquisa, quero trabalhar em um serviço médico que faça pesquisa, quero trabalhar em uma universidade, quero trabalhar com academia, inserido na academia. Essa pessoa, ela tem... Por que que ela vai ter que realmente esperar fazer toda a sua formação assistencialista para depois pensar em uma formação de pesquisa, sabe? Por que que ela já não pode acelerar essa formação de pesquisa e, inclusive, nos primeiros anos da formação assistencialista dela, nos primeiros anos de residência, ela já pode até ir produzindo ciência, ela já pode ir se inserindo na sua área de pesquisa, ela não precisa realmente esperar lá na frente para começar os primeiros artigos, ela pode começar antes. Então, essa é uma vantagem do MD-PhD. Não é que ele torne o mestrado dispensável, a maior parte das pessoas ainda vão continuar fazendo mestrado, porque elas vão se descobrir esse interesse pela pesquisa lá na frente, então elas vão ter que dar um passo atrás e redescobrir metodologia científica e fazer um mestrado para depois um doutorado. Mas se você já tem essa percepção desde a sua graduação que você quer pesquisa, é um mecanismo para facilitar. Certo. E, assim, como eu faço para fazer parte do programa? Primeiro, aqui na escola, né? Você tem que ser um estudante de medicina, da Escola Paulista de Medicina, estar no seu 4º ano e, na verdade, antes mesmo disso, você já tem que ter tido experiência com pesquisa, com iniciação científica. Isso é uma coisa que está sendo exigida agora pela comissão do MD-PhD, que você tenha tido pelo menos alguns anos de experiência com pesquisa na iniciação científica. E isso é até saudável, porque você tem que descobrir se você realmente gosta de pesquisa, né? Como eu falei, o MD-PhD é tudo sobre você facilitar as pessoas que querem fazer pesquisa para que elas possam ter uma formação de pesquisa antes. Então, por que você faria o MD-PhD? Porque você gosta de pesquisa. Então, faz sentido eles realmente exigirem isso, que a pessoa tenha uma vivência anterior com iniciação científica. Então, no seu 1º ano você não fez iniciação científica, mas no seu 2º ano você foi lá, descobriu um laboratório que você gosta, ou um professor que você gosta, fez uma iniciação científica, seja ela clínica, seja ela básica, no seu 2º, no seu 3º ano, chegou no seu 4º ano, você falou assim, nossa, gosto de pesquisa, quero fazer uma formação em pesquisa, quero ser professor, quero trabalhar na universidade. Aqui no Brasil a gente não tem ainda muita parte industrial, então você falar que você vai trabalhar para uma grande farmacêutica é um pouco difícil, né? Produzindo remédio, mas essa parte acadêmica ainda no Brasil atrai muito. Então, você chega no seu 4º ano e fala assim, quero ser professor, quero fazer uma pesquisa, quero inserir pesquisa no meu cotidiano. Aí você vai ter que desenvolver um projeto de pesquisa junto com o seu orientador. Alguns orientadores já têm um projeto mais bem definido em mente, outros eles constroem junto com você um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa, quando sair o edital do MD-PhD, no 4º ano, você vai lá e submete para que a comissão ela envie esse projeto de pesquisa seu para avaliação externa. Esse projeto vai ser avaliado por pesquisadores, por avaliadores independentes e volta para a comissão um parecer. A comissão então organiza entrevistas e nessas entrevistas eles querem conhecer você, conhecer por que você quer participar do programa MD-PhD, se você está ciente das consequências de participar do programa MD-PhD, porque de certa forma você vai atrasar sua formação, você vai demorar 2 a 3 anos a mais para você receber o diploma de médico, então 2 a 3 anos a mais que você não vai estar trabalhando, não vai estar tendo uma renda fixa, um salário. Além disso, tem a questão de que você vai perder o contato com a sua turma original. Mesmo que vocês continuem um laço de amizade, você não vai estar mais no cotidiano com eles. Então, tudo isso tem que ser ponderado e a pessoa tem que ter certeza do que ela está se envolvendo. Ainda assim,
eu e todas as pessoas que participam do programa, eu tenho certeza, veem muito mais benefícios do que qualquer malefício possível nessa equação. E depois dessa entrevista, então, que é justamente para compreender um pouco sobre até a sua percepção sobre o seu próprio projeto, o quão maduro você está para conduzir aquele projeto, a comissão ela vai analisar todos os casos e ela emite um parecer final com a relação daqueles candidatos que foram selecionados para continuarem o seu projeto, para entrarem dentro do programa MD-PhD. Então, isso tudo é geralmente no segundo semestre do seu quarto ano. Aí, quando você começaria o primeiro semestre do seu quinto ano, você não começa. Você tranca a matrícula e você inicia um processo para matrícula na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para começar a se vincular a um programa de pós-graduação e desenvolver esse projeto. Tá, então são várias etapas que você tem que... Várias etapas. Isso é só a gente falando sobre a comissão, sobre o fluxograma da comissão. Depois que você ainda é aprovado, existem diversas dificuldades, não são dificuldades per se, mas são entraves burocráticos, né? Existem vários passos que você tem que seguir institucionalmente para que você possa se matricular na própria GPQ, para que você possa... A GPQ seria? A GPQ é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Certo. Para que você possa se vincular ao seu programa de pós-graduação, para que você possa submeter o seu projeto para uma comissão de ética em pesquisa, o CEP, que seria a comissão responsável por estudos em seres humanos, ou uma comissão de ética, a Comissão de Ética no Uso de Animais, que é o CEUA. Essas burocracias que você está falando, ocorre num doutorado, digamos... Ocorre no doutorado habitual, no doutorado tradicional também. Ah, tá. A diferença é que o que a gente percebe, isso é uma dificuldade do programa MD-PhD, pelo menos aqui na escola, é que nem sempre esse fluxograma burocrático ele está tão bem desenhado assim, ou todas as instâncias têm o conhecimento necessário sobre qual que seria o fluxo padrão no MD-PhD. Às vezes é um pouco mais difícil essa parte, porque é um programa para poucas pessoas, né? Primeiro porque são poucas pessoas que realmente vão chegar no quarto ano e falar assim, olha, eu quero realmente fazer pesquisa, eu quero seguir na frente com essa proposta. E segundo que é para ser um programa mesmo restrito, não é para ser para todas as pessoas da turma. Mesmo 2, 3 alunos no máximo por ano. Acho que o máximo que entrou em todas as turmas hoje, na verdade, até hoje foram 2 alunos, na turma que entrou mais pessoas. Mas geralmente entra um aluno, e essa é a média. Então, realmente, não é um programa com muito fluxo. E acho que até por isso também você tem um pouco mais de dificuldade burocrática, porque quando você vai fazer a sua matrícula, o pessoal não se lembra mais como que é uma matrícula de MD-PhD. Então, tem um pouco mais de dificuldade nesse acesso, mas é claro que existem pessoas que estão lá para ajudar a gente com isso. Em especial a professora Samira, que é a coordenadora do curso médico, me ajudou muito nesse processo. A professora Débora Suchek, que é a presidente da comissão do MD-PhD, também me ajudou muito. Então existem pessoas que ajudam a gente nesse caminho. Tá, então pessoas assim da Escola Paulista que têm interesse podem ir atrás dessas pessoas para tentar progredir nessa questão do MD-PhD. Sim, primeiro, se você é um aluno do quarto ano, você tem interesse, a primeira coisa que você vai fazer é conversar com o seu orientador da sua IC, conversar com as pessoas com quem você já desenvolveu alguma atividade de pesquisa, onde você quer desenvolver o seu doutorado e falar assim, olha, você me aceita como seu orientando? E a pessoa, ela muito provavelmente vai aceitar com certeza, ainda mais se você tiver sido um bom aluno durante a sua iniciação científica. E a partir dali você vai desenvolver um projeto, vai submeter para a comissão vai ter todo aquele período de avaliação externa, depois uma entrevista, depois a emissão do parecer final. E é só a partir daí que você realmente precisa se preocupar com as questões burocráticas. Ah, tá. Depois que você já foi aprovado, aí você vai precisar da ajuda talvez da coordenação do curso médico para conseguir se matricular direitinho, para conseguir trancar sua matrícula na graduação. Você vai precisar da ajuda da presidente da comissão para conseguir se matricular certinho com a própria GPQ, mas é um processo um pouco depois, é o que vem depois. Você tocou nesse ponto da iniciação científica. O projeto, ele precisa ser uma continuidade da sua própria iniciação científica ou pode ser uma coisa totalmente diferente? Não, de forma alguma. Pode ser diferente. Eu só comentei porque geralmente as pessoas que
têm o interesse é porque fizeram iniciação científica antes e às vezes falam assim, olha, eu quero continuar nesse ramo de pesquisa que eu estou, mas não precisa. Você pode escolher um orientador diferente, você pode escolher um programa diferente, você pode escolher aquilo que realmente te desperta o interesse, te desperta o instinto de investigador, de pesquisador. Entendi. E vencendo todos esses desafios burocráticos, como que é a rotina de uma pessoa integrante do MD-PhD? Eu diria assim, que não só do MD-PhD, inclusive, da pós-graduação, a rotina, ainda mais se você se dedica exclusivamente àquilo, como é o caso do MD-PhD, ela tende a ser muito variada. Você tem que distribuir a sua atenção em diversas frentes. Você tem que distribuir entre as atividades laboratoriais, seus experimentos, você tem os seus journals, as discussões científicas, você tem que ir atrás de literatura, estar sempre antenado para ver as últimas notícias, as últimas pesquisas que foram feitas, porque isso pode tanto contribuir para a sua pesquisa, quanto também mostrar que aquilo que você estava pensando em fazer talvez não seja uma boa ideia e você devia fazer um detour ali, pensar por um outro ângulo, porque foi provado por aquele grupo que não é bem assim que você tinha pensado. Ainda tem os congressos, você vai ter que fazer cursos e disciplinas, porque você tem que mostrar também créditos no final do seu doutorado para que você possa tirar o título. Então você vai a aulas, você vai participar de prova, vai ter que entregar trabalhos, dependendo da disciplina que você tiver matriculado. E isso ainda tem outras atividades na pós-graduação. Você pode se envolver em questões de representação estudantil, você pode se envolver também em questões como monitorias, dependendo de qual for a sua bolsa, por exemplo, a bolsa CAPES de doutorado exige que você faça um PAD, que é um programa de aperfeiçoamento didático. Então você tem que ter um período que você vai para a sala de aula. Isso é obrigatório para a CAPES e é opcional para as demais, não é que as demais não possam fazer. E eu acho, inclusive, que é um programa super legal de você participar enquanto você está no doutorado, no MD-PhD. Enfim, então, para resumir, é uma rotina muito variável, porque em algum momento você vai estar prestando mais atenção nos seus experimentos e você vai estar prestando atenção na literatura. Em outro momento você vai estar no congresso. Então, tudo que você está focando naquele momento é produzir o banner, é produzir o seu... Em outro momento você está pensando em publicar no artigo, então você está produzindo o seu draft, o seu paper para você submeter para a revista. Em outros momentos é mais tranquilo, ou então você está procurando ainda passar por aquele fluxograma burocrático que eu comentei no início, de passar pela comissão de ética e se matricular certinho. Então é muito variável, às vezes está muito corrido, às vezes tem 1 milhão de coisas para você fazer, e outras vezes você fala assim, não, está mais tranquilo agora, consigo respirar, consigo desenvolver minhas atividades tranquilamente, então é muito variável. E assim, a gente sabe que o curso médico já é um curso pesado, eu imagino que assim, decidir fazer um doutorado é uma decisão difícil, né? Você sabe qual foi o seu principal desafio em relação a isso? O principal medo que eu acho que eu tive e que todo mundo tem quando vai entrar no MD-PhD é se você não está fazendo um erro, se você não está julgando errado a sua afeição pela pesquisa, né? Porque no final das contas o que importa é isso. Se você gosta de pesquisa e você tem interesse em fazer um mestrado, doutorado, vale a pena você pensar em fazer o MD-PhD, porque vai facilitar para você lá na frente. Agora, uma coisa que pega muito e que eu acho que é uma coisa que você precisa com você mesmo pensar e raciocinar, e você vai lá no seu quarto, você coloca música e fica ali mais ouvindo seus pensamentos do que a própria música e conversa com seus pais, seus amigos, é exatamente isso. Se você realmente gosta de pesquisa, é uma coisa que te chamou a atenção, é uma coisa que você quer dedicar seus próximos 2 a 3 anos exclusivamente a isso, então é uma grande responsabilidade. Você vai atrasar sua formação em medicina. Para muitas pessoas é o sonho, né? É o supra da vida da pessoa, formar em medicina. Mas a verdade é que quando você entra na faculdade, você percebe que existe muito mais do que só formar na graduação. A medicina ela é gigantesca hoje em dia, então é muito bom para você se especializar, fazer uma residência, não vou dizer que é obrigatório, mas é muito bom, é muito recomendado. E se você fala assim, não, eu quero pesquisa,
gosta de pesquisa, é muito bom você fazer um doutorado, para você poder se desenvolver nessa área. Então, acho que o principal que você tem que pensar é isso. Você realmente quer fazer isso? Você realmente gosta de pesquisa? Se a resposta, no final dos contos, for sim, faça o MD-PhD. E o aluno, ele recebe algum tipo de auxílio, ajuda financeira para conseguir se manter nesse período de doutorado? Bolsa institucional, por exemplo, uma bolsa de permanência da Unifesp, não existe. O que existe é bolsa de pesquisa, bolsa pelas entidades de fomento, né, CAPES, CNPq, FAPESP, que tem bolsas de doutorado. Dessas bolsas de doutorado você pode receber uma delas a depender de vários fatores. Idealmente, a própria comissão do MD-PhD, ao escolher o aluno, seria muito interessante que ela mesma pudesse já fornecer uma bolsa de alguma dessas entidades de fomento para o estudante, para que o estudante fale assim, olha, se eu vou me dedicar a esses... Quando ele vai se inscrever no programa, ele já fala assim, tudo bem, se eu passar, eu consigo me manter porque eu vou ter a minha bolsa de doutorado durante esses 2 a 3 anos que eu vou desenvolver minha atividade. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que nós não temos uma bolsa já garantida pelo programa MD-PhD, e depois que você é aprovado pelo programa MD-PhD, pelo menos foi assim até nos últimos, todas as edições até agora que eu tenho acompanhado foi assim, não temos uma bolsa específica pelo programa MD-PhD. Mas depois que você é aprovado pelo programa MD-PhD, aí sim você pode concorrer por bolsas de doutorado direto, doutorado, dessas 3 entidades de fomento, que são as tradicionais, dentro do seu programa de pós-graduação. Ou então, é muito amplo esse campo, essa pergunta, porque pode ser que o seu pesquisador, por exemplo, o seu orientador, ele tenha um projeto temático aprovado, por exemplo. Um projeto temático é um projetão, é um projeto grande que ele aprovou em alguma dessas entidades. E geralmente esses projetos ele já têm uma bolsa acoplada. Então o seu orientador meio que tem uma bolsa. Então conversando com ele você já fala assim, olha, posso pegar essa bolsa então? Se eu for aprovado, eu posso receber essa bolsa? Aí você já está um pouco mais garantido de que se você passar você vai receber mesmo. Agora, caso contrário, realmente você vai passar pelo programa MD-PhD, aí quando você for se inscrever no programa de pós-graduação, aí você vai ter que concorrer por bolsas. Essas bolsas, elas existem chamadas regulares da FAPESP, que chamam os alunos para enviar os seus projetos de pesquisa para receberem bolsas. E aí o processo de seleção é o projeto mais auspicioso, o projeto mais interessante, o projeto com maior perspectiva. O aluno que já tem alguma publicação, ele sai na frente também porque ele tem mais chance de conseguir essa bolsa. Aí é uma concorrência, né? Uma competitividade. O que nós temos visto na Escola Paulista de Medicina, já com os alunos que participaram do programa MD-PhD, é que todos eles, quem quis bolsa, conseguiu bolsa. Todos eles conseguiram a sua bolsa para se manter durante o seu doutorado, no seu MD-PhD. E isso é até assim, já puxando um pouco fazendo um pouco a nossa campanha, fazendo um pouco a nossa imagem, é porque os projetos de MD-PhD que nós aprovamos aqui são realmente muito bons. Então, quando nós enviamos, mesmo que não tenha sido garantido uma bolsa a princípio, quando nós enviamos para a entidade de fomento, todas elas até o momento aprovaram, sem problemas, bolsas para esses alunos. Então, não foi um grande problema até o momento, mas é uma questão um pouco incerta realmente do programa. E o que te inspirou a fazer o MD-PhD? O que me inspirou? Bem, eu acho que além da experiência muito positiva que eu tive com a minha iniciação científica, com a pesquisa que eu desenvolvi nos meus primeiros anos de graduação, até o meu 4º ano eu participei de iniciação científica, gostei muito, apresentei em congressos, publiquei, foi uma atividade que me trouxe muita felicidade, muito prazer. Então, além disso, acho que o que me inspirou foram os professores com quem eu tive contato, professores que eu chegava no dia a dia, ia ter aula com eles e falava assim, nossa, gostaria de ser igual essa pessoa no futuro. Quero ser uma pessoa que tenha uma prática assistencialista e quero desenvolver pesquisa.
eu via que os melhores professores, professores que mais chamavam a atenção, aqueles que eram os melhores mesmo, eram professores que desenvolviam atividades de pesquisa. E isso me inspirou, de certa forma, e outras pessoas que me inspiraram muito foram a minha orientadora, a professora Cássia Bergamaschi, e o meu co-orientador, o professor Rui. Também foram pessoas, tiveram um impacto muito grande na minha formação, são pessoas que eu admirava muito, são pessoas que, mesmo sendo da carreira básica, e eu tendo a intenção realmente de seguir na medicina, ter uma parte assistencialista, me especializar, ainda assim eram pessoas que eu olhava para elas e pensava, nossa, são pessoas muito inteligentes, são pessoas que eu gostaria de ser igual a elas no futuro. Então, acho que as minhas principais inspirações são os professores, meus orientadores e outros professores da escola que eu via que eram realmente modelos que eu queria seguir para minha vida. Então, e depois que você termina o MD-PhD, você recebe um título de doutor. Isso. Doutor em quê? Em medicina, em ciência? Doutor na área que você escolheu atuar? Bem, existem, assim, títulos das grandes áreas, né? Então, depois que você terminou a seu MD-PhD, a depender da área, do programa de pós-graduação que você estava inserido, você vai receber um título de doutor em ciências ou até mesmo de doutor em medicina. Mas isso, de fato, pouco importa, pouco diz sobre a formação da pessoa, porque o que importa é que ao final do MD-PhD, ao final do seu doutorado, o pesquisador, o aluno, a aluna, eles sejam capazes de desenvolver plenamente o método científico para responder uma pergunta. Isso é uma coisa assim que, já puxando o gancho dessa pergunta, é uma coisa que realmente deixa as pessoas muito apreensivas, né? Elas entram e falam assim, nossa, no primeiro ano eu tive contato com biofísica e eu amei biofísica e eu fiz a minha iniciação científica em biofísica, eu acho esse campo muito elegante de pesquisa, consegui desenvolver minhas atividades muito bem nesse campo. E agora cheguei no meu 4º ano e eu estou pensando em fazer meu MD-PhD, mas eu não quero seguir para sempre na biofísica. Eu vejo que eu gosto também de outras áreas, gosto da clínica, gosto da cirurgia, gosto da GO, gosto da pediatria. Quero me fazer uma residência médica, quero me especializar, ser um especialista. Não sei se para toda a minha vida, a minha produção científica vai ser nessa área que eu estou agora inserido. Mas não tem problema. Quando você entra no MD-PhD para você fazer um projeto de pesquisa, não é que você está se comprometendo a desenvolver pesquisas para sempre dentro daquela área específica do conhecimento. Você está recebendo uma formação científica, você está se habilitando a ser um pesquisador, você está recebendo um título de doutor que vai basicamente falar assim, olha, você agora é capacitado para responder a uma pergunta. Se você pensar em uma pergunta, você consegue aplicar um método científico para responder a ela, para investigar ela. Então, independente de você ter feito a sua área, seu MD-PhD em pediatria, e agora você pensou, na verdade, que você prefere fazer clínica médica, não tem problema. Você vai poder aplicar esses conhecimentos que você aprendeu sobre pesquisa em qualquer área que você for se inserir no futuro. Então você terminou o seu projeto, o seu doutorado. Correto. Você defendeu a sua tese? Isso em dezembro do ano passado. E aí ainda tem um período pós-defesa de tese que tem ainda mais um pouco de trâmite burocrático, para caso você já não tenha cansado, que envolve homologação da sua defesa, data de defesa, envolve a inserção da tese no repositório da universidade, mas de uma forma geral você se desvencilha da pós-graduação e você volta a ser um aluno de graduação, você volta a desenvolver suas atividades de internato no 5º ano. E agora iniciando o internato, você percebe uma perspectiva diferente das outras pessoas que não fizeram o MD-PhD? Olha, sem querer novamente parecer presunçoso nem nada, porque a verdade é que eu poderia só falar assim, não, realmente nós temos, quando você tem uma formação em pesquisa, isso favorece de fato você ter um pensamento mais crítico, você processar aquelas informações que são passadas para você de uma forma mais crítica. Você consegue, por exemplo, ler um artigo científico
e destrinchar se aquilo ali foi realmente uma forma adequada de se avaliar aquilo ali, mesmo que você não tenha um conhecimento específico daquela área, você consegue pensar, nossa, mas será que isso daqui não vai dar um problema, não vai dar um viés, isso daqui não vai trazer um problema nessa sua análise aqui, que na verdade você vai estar trazendo um resultado que não é tão verdadeiro, tão verídico. Então, isso é verdade. Com a sua formação no doutorado, você consegue desenvolver esse olhar crítico científico de uma forma muito mais aguçada. Não estou dizendo que o aluno de medicina, num geral, não tenha que ser assim. O aluno de medicina ele tem que ser crítico também. É uma das questões da graduação da medicina. Ele tem que ser crítico, ele tem que saber discernir informações também. Aquilo que é uma verdade bruta, aquilo que é uma verdade relativa. Ele tem que saber identificar esses vieses na sua prática clínica também. Isso de um aluno de uma forma geral, né? Qualquer estudante de medicina que vai se tornar médico. Mas quando uma pessoa ela faz um projeto de pesquisa, ela se envolve com pós-graduação, ela faz pesquisa, isso se torna ainda mais evidente, porque você precisa realmente, para construir conhecimento, você precisa discutir e quebrar o conhecimento para que você consiga analisar todo aquele procedimento, aquele metodologia que você está empregando, ver se aquilo realmente vai te levar no caminho que você quer. E às vezes a gente pensa em fazer... Isso é muito comum quando você começa o projeto. Você pensa em fazer 1 milhão de coisas e você quer fazer todas as análises do mundo, mas chega um momento que você tem que parar para pensar. Isso vai realmente me responder a essa pergunta? Você tem que ser objetivo e você tem que pensar, isso vai me responder essa pergunta da melhor forma possível? Não vai trazer informações dúbias, não vai trazer informações que possam ser meias verdades? Porque depois que você publica, aquilo ali fica atrelado com o seu nome para sempre. Se for uma meia verdade que você publicou, você vai ter para sempre contribuído de uma forma negativa para o conhecimento da humanidade. Então é uma responsabilidade grande. Então você tem que desenvolver esse olhar crítico que já é inerente da medicina de uma forma mais aguçada ainda. E eu tenho certeza que isso acontece realmente no MD-PhD da Escola Paulista de Medicina, porque a gente vê pelos orientadores. Os orientadores, quando eles chegam no final, foi assim comigo, foi assim com o Vitor Gabriel, que acabou de terminar, foi assim com a Nicole Dietrich, com o Miguel Quintelha também, e vai ser assim com os demais. Quando chega no final, o orientador ele fala, olha, você chegou de certa forma em um patamar X e você sai com uma qualidade muito maior. Você sai com, a minha orientadora ela fala, com uma mente criativa, você sai com um espírito investigador e você sai com um caráter resiliente também, porque isso é uma coisa que a pós-graduação faz você ter de qualquer forma. Desde o começo com aquelas burocracias. Desde o começo com as burocracias até o paper da semana passada que saiu desmentindo a sua teoria, então você tem que aceitar de certa forma que você pode estar errado, ou então confrontá-los e falar, não, vocês que na verdade estão errados por conta disso e disso e disso. A metodologia que vocês empregaram foi inadequada, ou o resultado que vocês empregaram ele não foi acurado o suficiente. Você tem que ir atrás dos porquês. Por isso que eu acho que você desenvolve muito mais esse lado crítico. E falando sobre você, sobre a sua pesquisa, é sobre o quê? O meu projeto de pesquisa foi na área de fisiologia cardiovascular. Era uma área que eu já desenvolvia atividade de iniciação científica antes de iniciar no MD-PhD. Então era uma área que eu tinha um interesse, era uma área que me despertava interesse. E a princípio eu fazia pesquisa com choque hemorrágico, investigando neurotransmissão espinal no choque hemorrágico. Quando eu entrei no doutorado, eu queria fazer uma coisa diferente. Foi conversando com a minha orientadora que nós pensamos em mover a visão do choque hemorrágico para a hipertensão arterial. E no nosso laboratório nós trabalhamos muito com hipertensão arterial renovascular, que é um tipo de hipertensão arterial secundária, é muito comum em seres humanos também, e é basicamente ocasionado por uma estenose da artéria renal, que isso vai levar a uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e isso vai desenvolver toda a fisiopatologia da hipertensão arterial, deflagrar a fisiopatologia da hipertensão arterial. No meu caso, eu fazia isso em
ratos em um modelo de experimentação animal. E nós estávamos interessados em avaliar como que a atividade nervosa simpática direcionada para o território esplênico, principalmente, e também comparativamente com o território renal, poderia influenciar no status geral pró-inflamatório dos animais e também em alguns parâmetros específicos de ativação neuroimune, ativação do sistema imune no sistema nervoso central em regiões específicas relacionados com o controle de parâmetros cardiovasculares e de parâmetros autonômicos. Então, de forma simplificada, nós estávamos interessados em estudar como que a denervação esplênica influencia a inflamação tanto periférica quanto nessas regiões do cérebro que são responsáveis pelo controle da pressão em animais que foram submetidos à hipertensão renovascular. E assim pensarmos se poderíamos utilizar, por exemplo, alguma estratégia, identificar algum ponto nessa cascata que seja um alvo possível para melhorar a hipertensão renovascular nesses animais, para melhorar a fisiopatologia da doença. Bom, eu quero te parabenizar pela sua jornada e eu queria que você deixasse um conselho para quem está em dúvida, para quem pretende prestar o programa. Bem, eu acho que meu primeiro conselho, e isso é para todos que entram na graduação de medicina, é que você se coloque em situações fora da sua zona de conforto. Quando eu entrei na medicina, eu na verdade achava que eu não queria fazer pesquisa. Eu achava que seria chato, que seria entediante. Mas eu falei assim, não, temos que tentar, né? Estamos na graduação exatamente para isso. E foi nisso que eu descobri uma paixão, um verdadeiro amor meu pela pesquisa e que é uma coisa que mudou muito a minha trajetória acadêmica. Então, a primeira coisa para todo estudante de medicina é faça uma iniciação científica e faça em uma área que você gosta e com professores, com orientadores que você gosta, para que você tenha um ambiente de trabalho bom e para que você tenha interesse naquilo que você está pesquisando. Aí, se você chegando no seu quarto ano e você pensa que talvez você queira o MD-PhD, meu conselho é, vai tomar um banho, senta ali, liga o chuveiro e pensa bem se realmente você ama a pesquisa, se você realmente quer ser um pesquisador. Se a resposta for sim, faça o MD-PhD e nós vamos fazer de tudo para que você consiga passar por todos os entraves burocráticos. A gente passa, nós que já fomos do MD-PhD, os egressos do programa, os atuais alunos e os professores que compõem a comissão, nós temos muito interesse em as pessoas se interessarem pelo MD-PhD. Então nós vamos fazer o máximo possível para que você consiga entender esse fluxograma, para que você consiga passar por esse tanto de burocracia da forma mais atraumática possível e que para ano que vem, no seu 5º ano, você possa parar a sua graduação sem derramar lágrimas e entrar na pós-graduação com a cabeça erguida para desenvolver o seu projeto de pesquisa com a faca entre os dentes, tá? Ir para frente mesmo. Eu quero agradecer e parabenizar novamente você e espero que esse episódio da formação médica possa contribuir para quem tem dúvidas sobre esse assunto. Obrigada.